Segundo o relatório da Grizzly Research, a XP está dando golpe nos clientes. Está com o esquema Ponzi, como é chamado nos Estados Unidos, um esquema de pirâmide financeira, né? Vamos pegar o relatório aqui, vamos debulhar esse relatório, vamos ver sobre o que ela fala, vamos ver o que a XP falou logo após a saída desse relatório. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like também para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, vindo aqui para a tela do computador, nós vemos aqui o relatório. Então aqui, a XP é uma empresa, uma fintech brasileira, listada na Nasdaq. Nossa pesquisa revela que a empresa está executando um esquema Ponzi massivo, facilitando por certas vendas de derivativos para clientes de varejo, que são canalizados por fundos especiais, como os lucros e tal. No centro do esquema está o fundo da XP chamado Gladius, que retornou mais de 2.419% nos últimos 5 anos, com a volatilidade incrivelmente baixa. Tudo bem que é de se assustar esse retorno, mas para mim o que mais me assusta aqui é essa volatilidade incrivelmente baixa. A gente sabe que no mercado financeiro, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, se tem mais retorno, então a volatilidade desse ativo tende a ser grande, como por exemplo um Bitcoin. O Bitcoin traz muito retorno, mas nos últimos 2 meses aí a gente viu uma queda de quase 20%. Então, retorno alto, normalmente esses ativos têm uma volatilidade também alta. Agora voltando aqui, os retornos da Gladius e seu fundo aliado, o Coliseu, são os maiores do que o lucro da XP. Sem a Gladius e a Coliseu, a XP não seria lucrativa. Isso aqui também é um absurdo, né? O segredo da lucratividade da Gladius é um produto chamado COI, que significa Certificado de Operações Estruturadas. Os COIs são produtos de investimentos predatórios que a XP empurra agressivamente para seus clientes de varejo no Brasil. Então esses assessores autônomos aí que a gente vê te ligando, inclusive está me ligando nesse exato momento aqui, todo dia me liga um assessor da XP oferecendo porcaria de COI. Então se a sua carteira tem COI, tire, não compre COI, não seja assessorado pela XP. Consultamos formadores de mercado da XP aqui, pessoas do Brasil que têm conhecimento do funcionamento interno da Gladius. Eles nos confirmaram que a Gladius está pagando indevidamente novos prêmios, ou seja, que recebe venda dos COIs para a XP como lucros. Então, pelo que parece aqui, o dinheiro que entra para a XP na compra desses COI entra para o fundo repassa como lucro para a XP. Então, de acordo com esses funcionários da XP, o esquema só continua a funcionar enquanto a XP for capaz de vender mais COIs. Assim que os fluxos pararem de crescer, o sistema vai desmoronar e a XP pode ser responsabilizada por enormes obrigações que não vai poder cumprir. Os insiders chamaram a Gladius de um novo esquema Ponzi. Então, para quem não entendeu aqui, basicamente o esquema de pirâmide, né? Segundo esse relatório aqui, se a XP parar hoje de vender COI, que eu acredito que com o tempo, com a conscientização, ela vai parar, as pessoas não vão mais cair nesse assunto, nessa conversa. Então, se parar de vender COI, parar de entrar dinheiro no fundo da XP, a XP não vai conseguir honrar mais com essas obrigações, é o que o relatório está nos dizendo aqui. A nossa suspeita de que a Gladius está empregando meios nefastos, ou seja, meios obscuros ali para produzir retornos fantásticos, é reforçada quando olhamos para os outros fundos brasileiros do mesmo campo. Outros fundos comparáveis e concorrentes da XP produzem apenas retornos medíocres, que não são de forma alguma comparados aos da Gladius. Então a Gladius está se escondendo atrás de uma estrutura altamente complexa e usa uma ampla variedade de classes de ativos. A XP descreve a Gladius como uma ferramenta para os negócios estruturados da XP. Criação de mercado, formação de mercado, gerenciamento de liquidez e otimização de impostos. Apenas alguns insiders, ou seja, algumas pessoas de dentro ali, que estão cientes da verdadeira natureza da Gladius e do esquema subjacente. Então o que mais prejudica aqui ainda a XP é que a validade dos lucros da Gladius ainda é mais prejudicada pelo fato de que, se tais oportunidades de lucros realmente existissem no mercado brasileiro, outros provedores de liquidez globais, por exemplo a Citadel, também seriam participantes de ativos nesse espaço. Então só a ausência deles aí já falam por si só. Então, considerando os retornos incríveis da Gladius, que ninguém mais parece ser capaz de replicar, as alegações internas e a dependência da XP desses retornos, nós acreditamos que investidores e reguladores devem se preocupar e exigir respostas. Então, as explicações mais citadas da XP para esses altos retornos e baixo risco focam no papel da Gladius para a XP como um veículo para contabilizar ganhos operacionais de atividades de formação de mercado e gestão de liquidez. Ou seja, esses fundos de RLP
que são benéficos em termos fiscais para bancos e corretoras, são práticas comuns no Brasil. No entanto, nenhum desses RLPs dos concorrentes da XP retornam nem perto do tanto que o fundo Gladius. Então aqui a Grizzly fez ainda um gráfico aqui para poder mostrar. Então aqui a gente vê aqui, ó, o retorno da Gladius aqui, ó, XP Investimentos com quase 2.500%. Aqui o Coliseu também, que é da XP, que integra também a Gladius, então acredito que esse retorno seja também proveniente disso, com quase 800% aqui de rentabilidade. E todos os outros aqui, o BTG Pactual, Itaú, Unibanco, sempre com um retorno muito menor do que se tem na XP. Então é realmente um caso a se pensar, né? A tentar entender. A XP deveria esclarecer melhor para os investidores, para todo mundo do mercado, de onde ela consegue tanta rentabilidade nesse fundo, né? Então, os concorrentes brasileiros dos fundos RLP, que inclui gigantes regionais da indústria, como BTG Pactual, Itaú, Unibanco, Banco Bradesco, Santander, que tem base de receitas e recursos cerca de 10 a 30 vezes superiores à da XP. Então, se uma estratégia não fraudulenta pode fornecer níveis da Gladius de retorno sobre a liquidez brasileira, por que os gigantes não copiaram essa estratégia? Então, realmente, esse questionamento aqui foi o que mais me chamou a atenção, porque se tem outros bancos aí, outras corretoras aí que podem ter um fundo com a liquidez com 10 a 30 vezes mais recursos até que a XP, se tais retornos fossem possíveis, era bem provável que eles também teriam. Então, a resposta que eles deram aqui é que nós acreditamos que a resposta é que esses retornos vêm de um esquema fraudulento. Porque a Gladius e o Coliseu são importantes. A XP opera 6 fundos com valores de ativos líquidos de mais de R$1 bilhão. Apenas esses 2 fundos pagam saída nominal líquida para a XP, que é seu único acionista, enquanto a XP contribui líquida para os outros fundos com desempenho realista, conforme detalhado na tabela. Então a tabela é essa daqui, né? Tá, vamos continuar. A XP retirou o valor equivalente a 27,66 bilhões da Gladius de 2020 a 2024 e do Coliseu de 2021 a 2024. Durante esse período, o lucro líquido corporativo da XP foi de apenas 17,52 bilhões. Sem receber o dinheiro desses 2 fundos, a XP teria um lucro líquido acumulado negativo nos últimos anos. Então, pelo que parece, a XP só está tendo lucro por causa desses fundos. Se a XP dependesse apenas do sistema da renda operacional dela, né, de corretagem, de ser uma corretora, de ter dos seus escritórios parceiros ali, a XP estaria no negativo. Então aqui o esquema Ponzi do COI aqui, ó. O que vemos com esses altos retornos na Gladius e na Coliseu é uma métrica de desempenho errada, porque o que vemos na verdade é a quantidade de entradas nominais de dinheiro em moeda brasileira. O alto desempenho de Gladius e Coliseu não é resultado do fundo, mas sim porque eles estão colocando dinheiro mês após mês para deixar a carteira enorme. É o fluxo de caixa que está entrando no fundo que faz com que isso seja um grande bolo para todo mundo. Então, crucialmente, o especialista descreveu que o esquema necessita de entradas cada vez maiores de COIs e eles... porque o negócio não está crescendo por si só. Ele está crescendo porque a XP continua capturando mais investidores brasileiros para o fundo. Então, basicamente, o fundo só está crescendo porque a XP continua empurrando porcaria de COI nos clientes. Porque ela incentiva com que seus assessores autônomos ali empurrem COI para os clientes. Até porque, através desses COIs, esses assessores também recebem uma margem muito grande ali. Tá, então aqui tá falando também como a Gladius tenta evitar a transparência, né? Tá falando que a XP solicitou isenções aqui à CVM para não ter que publicar os relatórios diários sobre o fundo. Essa solicitação foi uma solicitação em comum, efetivamente para manter os dados do fundo semi-confidenciais, atualizando somente após os lucros da XP serem publicados. E aqui, partindo para a conclusão, então, testemunhos internos fornecem evidências convincentes de que a XP está operando o esquema Ponzi, ou seja, uma pirâmide financeira, o que parece impulsionar o desempenho extraordinário do fundo Gladius.
Nenhum outro fundo do Brasil exibe um perfil de retorno tão anômalo quanto o Gladius. Então prevê que a XP pode encontrar sérios desafios à medida que os investidores e órgãos reguladores começam a descobrir sua forte dependência de uma estrutura semelhante a uma pirâmide financeira, sustentada por produtos de varejos predatórios, os famosos COIs aqui. Isso pode se levar às consequências profundas para a estabilidade financeira e reputação da XP. Então é isso, com base em tudo que foi dito aqui, vamos ver o que a XP deu de resposta, né? Então a única notícia que eu vi aqui é que a XP falou que tomará as medidas legais contra a empresa de análise que acusou de esquema de pirâmide financeira e por consequência disso aí a ação caiu. Então, sem nem o que falar, para mim, alguém te acusa de uma centena de coisas, o que para mim a XP deveria ter feito emitir um relatório, ou então mostrar como é por trás do fundo Gladius, de como ela consegue tal rentabilidade, como ela consegue isso e aquilo, não falar que vai processar. Então agora a minha opinião, o que eu acho que rolou aqui? Eu acho que você deve tirar seu dinheiro da XP? Bom, na verdade não. Você sabe que eu vivo descendo o pau aqui na XP, eu já falei mais de 1000 vezes que eu acho que essa é uma das piores empresas do mercado financeiro. Isso não é novidade para ninguém. Foi ela que inventou essa história de COI, foi ela que enfiou COI goela abaixo aí nos clientes. Então a XP pegou os velhinhos que estavam com seu dinheiro rendendo nada na poupança e vendeu esses produtos porcaria dela para render menos que a poupança ainda, como se fosse a 8ª maravilha do mundo. E no final, ela fez com que essa galera perdesse mais dinheiro do que se ela tivesse ficado com o seu dinheiro ali na poupança. Então a estratégia de mercado da XP para mim é péssima, inclusive até a própria XP já percebeu o erro. Esse modelo de abrir um escritório grudado no outro, fica um agente autônomo ali canibalizando o outro ali, para mim isso é ridículo. Aí depois disso tudo, ainda vê a história da corretagem zero, investimentos grátis, que na prática escondem os custos dentro dos produtos. Então você compra um CDB achando que está pagando só os impostos, mas tem um monte de spread embutido que ninguém te conta. E agora, como não dá mais também para lucrar com corretagem, agora tem essas carteiras administradas girando patrimônio para justificar as taxas, custódia zero, que na real só serve para empurrar ainda mais armadilhas ali no cliente final, né? Então, se eu puder te dar um conselho, nada mais caro do que algo grátis, tá? Tudo que não tem transparência, que você não sabe exatamente quanto você está pagando, tem pegadinha por trás. Então, um conselho para você: não aceite ter essa assessoria desses escritórios da XP. 99% deles são uma porcaria. Contrate um assessor, pague pelo serviço dele, porque o assessor da XP trabalha para bater as metas da XP e não para fazer com que seu patrimônio cresça. Por isso, esse serviço deles é de graça. Agora, claro que eu não faria essas acusações sem prova. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Vamos ver o processo que a XP vai mover contra essa casa de análise que fez o relatório e vai dar. Comenta aqui para mim também o que você achou sobre essa movimentação aí no mercado. O que você acha dessa história toda? Você acha que a XP está certa? Você acha que a XP realmente está envolvida num golpe de pirâmide financeira? Então comenta aí para mim. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.